Fala, galera da Loucos por Vasco! Hoje o vídeo está recheado de informações importantes que você não pode perder. Vamos falar de 4 notícias quentes que prometem mexer com o coração de qualquer vascaíno. Então, já deixa aquele like, se inscreve no canal e fica comigo até o final, porque a última notícia vai te surpreender. A noite desta quinta-feira, 11, entrará para a história como mais uma página gloriosa no confronto entre Vasco e Botafogo. No estádio Newton Santos, o Gigante da Colina superou seu maior rival nos pênaltis após um empate em 1-1 no tempo regulamentar, garantindo vaga na semifinal da Copa do Brasil. A classificação veio com emoção, garra e muita determinação, ingredientes que sempre marcaram os momentos decisivos do Vasco. Agora, o clube segue firme em busca de um lugar na grande final, onde enfrentará o Fluminense em um novo capítulo deste campeonato emocionante. O jogo começou com o Botafogo tentando impor seu ritmo, pressionando desde os primeiros minutos. Logo aos 5 minutos, Jefinho recebeu um passe dentro da área, mas Paulo Henrique apareceu como um verdadeiro salvador para evitar o gol alvinegro. Em seguida, Alexander Barbosa aproveitou um cruzamento e cabeceou com perigo, mas Léo Jardim fez uma defesa segura, mostrando desde cedo que estaria presente quando o time precisasse. O Vasco, por sua vez, foi ajustando sua marcação e começando a equilibrar as ações no campo de jogo. Aos 20 minutos, o Vasco abriu o placar em uma jogada típica de eficiência. Coutinho cobrou falta com maestria, Neto falhou ao tentar interceptar a bola, e Nuno Moreira apareceu para completar para as redes. O gol animou os cruzmaltinos, que passaram a controlar melhor o jogo e até ampliaram suas chances. Ryan teve uma oportunidade clara aos 30 minutos, mas acabou parando em Neto, mantendo o placar em 1-0. No entanto, o Botafogo não é um adversário fácil de se enfrentar, especialmente em casa. Pouco antes do intervalo, Joaquim Correia foi lançado na área e derrubado por Léo Jardim, que cometeu o pênalti. Alex Telles, experiente, converteu com categoria, deixando tudo igual no marcador. O gol deu ainda mais gás ao time alvinegro, que pressionou nos minutos finais, mas não conseguiu virar o jogo antes do apito final do primeiro tempo. Na etapa complementar, o Botafogo voltou melhor e criou boas chances, especialmente com Alexander Barbosa e Matheus Martins. Por outro lado, o Vasco encontrava dificuldades para criar jogadas consistentes e errava muitos passes importantes. Aos 14 minutos, Coutinho teve 2 grandes oportunidades, mas falhou nas finalizações, desperdiçando chances claras de recolocar o Vasco à frente no placar. Nos minutos finais, o clássico ficou aberto, com ambas as equipes buscando o gol da vitória. No entanto, nenhuma das defesas cedeu espaço, e o destino da vaga foi decidido nos pênaltis. E foi aí que Léo Jardim brilhou novamente. Após todas as cobranças vascaínas serem convertidas com sucesso, o goleiro defendeu a batida de Alex Telles, selando a classificação do Vasco para a semifinal da Copa do Brasil. A explosão de alegria dos jogadores e da torcida cruzmaltina foi indescritível, um momento que reforça o espírito guerreiro do Gigante da Colina. Para especialistas, essa vitória representa mais do que apenas um passo rumo à final. O Vasco mostrou caráter e resiliência, algo que tem sido marca registrada deste time sob o comando de Fernando Diniz, afirmou um comentarista esportivo em análise recente. Além disso, a atuação coletiva e a frieza nos pênaltis demonstram que o elenco está preparado para encarar desafios cada vez maiores. Internamente, a torcida vascaína enxerga essa classificação como um símbolo de renovação. Muitos torcedores destacaram a importância de heróis improváveis surgirem em momentos decisivos. Léo Jardim é um gigante. Ele merece todo o reconhecimento, comentou um adepto nas redes sociais. Outros torcedores exaltaram a força do grupo. Essa vitória mostra que o Vasco está voltando ao lugar que merece, opinou outro. Por fim, a classificação contra o Botafogo reforça a capacidade do Vasco de superar adversidades e buscar grandes conquistas. Agora, o desafio será ainda maior, enfrentar o Fluminense na semifinal da Copa do Brasil. E agora que você já sabe todos os detalhes dessa classificação emocionante, prepare-se para uma notícia que destaca o protagonismo de Léo Jardim nos pênaltis. Como ele vem se tornando um herói constante do Vasco. Continue lendo para descobrir.
Léo Jardim está se consolidando como um dos grandes nomes do Vasco da Gama na atual temporada, especialmente em momentos de decisão. Na classificação épica contra o Botafogo pelas quartas de final da Copa do Brasil, o goleiro voltou a brilhar ao defender a cobrança decisiva de Alex Telles nos pênaltis, garantindo ao Gigante da Colina uma vaga na semifinal. Sua atuação não apenas salvou o time, mas também reforçou sua importância como um líder dentro e fora das quatro linhas. Desde que chegou ao Vasco em 2023, Léo Jardim tem chamado a atenção por sua capacidade de decidir jogos em disputas de pênaltis. Contra o Botafogo, ele repetiu o feito que já havia realizado em outras ocasiões importantes, como nas classificações contra a Água Santa, Fortaleza, Atlético PR e Operário. Sua frieza e concentração nos momentos decisivos são atributos que poucos goleiros possuem, e isso tem sido fundamental para o sucesso vascaíno em competições eliminatórias. No entanto, o jogo contra o Botafogo teve um sabor especial para Léo Jardim. No primeiro tempo, ele foi responsável pelo pênalti cometido em Joaquim Correia, após derrubá-lo dentro da área. A cobrança convertida por Alex Telles colocou o Botafogo de volta no jogo, e muitos poderiam imaginar que isso afetaria psicologicamente o goleiro. Mas, longe disso, Léo Jardim mostrou resiliência e superação ao redimir-se nos pênaltis, defendendo justamente a batida do mesmo Alex Telles para garantir a vitória cruzmaltina. Esse episódio é um exemplo claro de como ele consegue transformar pressão em motivação, algo que o torna ainda mais admirado pela torcida. Em entrevista após o jogo, Léo Jardim destacou a importância do trabalho mental em disputas de pênaltis. Nós nunca sabemos exatamente o que passa na cabeça do batedor. Ele pode mudar o canto ou insistir no mesmo lado. Tentamos induzir, fazer leituras e confiar na nossa intuição. É um jogo mental entre o goleiro e o batedor, afirmou. Essa declaração reflete a preparação meticulosa que ele dedica a esses momentos, estudando os adversários e trabalhando sua própria mentalidade para estar pronto quando o momento chegar. Para especialistas, o desempenho de Léo Jardim vai além de reflexos apurados ou sorte. Ele é um goleiro moderno, que entende a importância da leitura de jogo e da psicologia em momentos decisivos. Além disso, sua liderança dentro do elenco é inegável, comentou um analista esportivo em análise recente. Essa combinação de habilidades técnicas e emocionais faz dele um diferencial para o Vasco, especialmente em jogos eliminatórios, onde o equilíbrio é constante e os detalhes definem os classificados. Internamente, a torcida vascaína já enxerga Léo Jardim como um ídolo em formação. Muitos torcedores destacaram nas redes sociais a importância de ter um goleiro confiável em momentos de pressão. Ele é o cara que resolve quando mais precisamos. Não tenho dúvidas de que ele será lembrado como um dos maiores goleiros da história do Vasco, comentou um adepto. Outros torcedores exaltaram sua postura humilde e determinada. Além de ser um monstro em campo, ele é um exemplo de profissionalismo. Isso faz toda a diferença, opinou outro. Além disso, a defesa de Léo Jardim contra Alex Telles simboliza mais do que apenas uma intervenção técnica. Ela representa a capacidade do Vasco de superar adversidades e transformar momentos de dificuldade em triunfos memoráveis. O goleiro, que já era visto como peça-chave no elenco, agora ganha status de herói constante, alguém em quem a torcida pode confiar de olhos fechados quando o jogo for decidido nas penalidades máximas. Por fim, a noite de Léo Jardim contra o Botafogo reforça sua importância no projeto de reconstrução do Vasco. Agora, ele segue como uma das principais armas do clube na busca por títulos e glórias, especialmente na semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense. E agora que você já sabe sobre a noite heroica de Léo Jardim, prepare-se para uma notícia emocionante sobre Robert Renan. O zagueiro estreou pelo Vasco e superou um trauma do passado ao converter seu pênalti na classificação. Como ele reagiu a esse momento de redenção? Continue lendo para descobrir. A noite de 11 de outubro de 2025 ficará marcada na memória de Robert Renan como um momento de superação, redenção e renascimento. O zagueiro, contratado recentemente pelo Vasco da Gama, fez sua estreia oficial contra o Botafogo pelas quartas de final da Copa do Brasil e viveu uma experiência emocional única ao converter a quinta cobrança vascaína na disputa de pênaltis.
Esse gol não foi apenas uma contribuição decisiva para a classificação do Gigante da Colina, mas também um ponto de virada em sua carreira, que até então era marcada por um trauma profundo ligado a penalidades máximas. Há cerca de 1 ano e meio, Robert Renan foi protagonista de uma cena que marcou negativamente sua trajetória no Internacional. Na semifinal do Campeonato Gaúcho de 2024, ele escolheu uma cavadinha para bater o 5º pênalti contra o Juventude. A tentativa frustrada resultou na eliminação do Colorado e transformou o zagueiro em vilão aos olhos da torcida. Desde então, ele enfrentou meses de pressão, críticas e perseguição, algo que afetou profundamente sua confiança e rendimento dentro de campo. Essa situação culminou em sua venda para o Al-Shabaab, da Arábia Saudita, onde tentou reconstruir sua carreira longe dos holofotes do futebol brasileiro. No entanto, o destino reservou para Robert Renan uma oportunidade de redenção. Contratado pelo Vasco no início de 2025, ele chegou com status de reforço importante, mas ainda buscava seu espaço no elenco. Sua estreia veio justamente em um dos jogos mais decisivos da temporada, contra o Botafogo, quando foi acionado no segundo tempo. E, mais uma vez, o destino colocou o zagueiro frente a frente com uma disputa de pênaltis. Desta vez, Robert Renan trocou a cavadinha que o tornou vilão no Inter por um chute forte, cruzado e preciso, sem chances para o goleiro Neto. Ao converter a cobrança decisiva, ele não apenas garantiu a classificação vascaína, mas também exorcizou os fantasmas do passado. Após o jogo, o jogador não escondeu emoção e fez um desabafo sincero sobre a jornada que o levou até aquele momento. Sim. Passou pela cabeça tudo o que eu passei, né? Tudo o que eu vivi aqueles meses depois do pênalti que eu perdi. Não tenho nem palavras, cara. É só agradecer a Deus mesmo, porque eu sei que foi Ele que proporcionou isso para mim. Quero mandar um abraço para minha família, que estava torcendo por mim, disse, com voz embargada. Para especialistas, o momento vivido por Robert Renan é um exemplo claro de superação no esporte. Ele mostrou que o futebol é capaz de dar segundas chances. Converter um pênalti em uma situação tão decisiva, logo após viver um episódio traumático como aquele no Inter, é algo que poucos jogadores conseguiriam fazer. Isso demonstra força mental e resiliência, afirmou um comentarista esportivo em análise recente. Além disso, sua postura humilde e grata diante da torcida vascaína conquistou rapidamente o coração dos adeptos cruzmaltinos. Internamente, a torcida vascaína reagiu com empolgação ao desempenho de Robert Renan. Muitos torcedores destacaram nas redes sociais a importância de apoiar jogadores que enfrentam momentos difíceis. Essa história me emocionou. Ele merece todo o nosso apoio. Que venham muitas vitórias com ele no time, comentou um adepto. Outros torcedores enxergaram o momento como um recomeço para o zagueiro. Chegou ao Vasco como uma promessa e já provou que pode ser importante. Espero que essa seja a primeira de muitas noites felizes com a camisa cruzmaltina, opinou outro. Além disso, a conversão do pênalti reforçou a tese de que o Vasco está construindo um elenco resiliente e preparado para grandes desafios. Jogadores como Robert Renan, que chegam com histórias de superação, trazem consigo uma mentalidade vencedora que pode ser crucial em competições eliminatórias como a Copa do Brasil. Para o técnico Fernando Diniz, que busca fortalecer o grupo com peças versáteis, o zagueiro surge como uma opção confiável tanto defensivamente quanto em momentos decisivos. Por fim, a estreia de Robert Renan pelo Vasco representa mais do que apenas uma boa atuação, ela simboliza a capacidade do clube de oferecer novas oportunidades e transformar histórias pessoais em triunfos coletivos. Agora, o zagueiro segue motivado para continuar crescendo e ajudando o Gigante da Colina a alcançar seus objetivos na temporada. E agora que você já sabe sobre a emocionante redenção de Robert Renan, prepare-se para uma notícia que reflete os desafios enfrentados pelo Vasco na busca por regularidade no elenco. Benjamin Garré completa um mês sem entrar em campo. Quais são as razões para sua falta de espaço? Continue lendo para entender. O atacante Benjamin Garré, contratado com grandes expectativas pelo Vasco no início de 2025, vive um momento de incertezas e pouca visibilidade no elenco cruzmaltino. Desde o dia 10 de agosto, o argentino não entra em campo em partidas oficiais, completando assim um mês afastado das quatro linhas.
A situação levanta questionamentos sobre sua adaptação ao futebol brasileiro, a concorrência no setor ofensivo e o futuro do jogador dentro do projeto vascaíno. Contratado por 14,9 milhões de reais, com potencial para chegar a 20,9 milhões de reais caso cumpra metas pré-estabelecidas, Garré ainda não conseguiu justificar o alto investimento feito pelo clube. A chegada de Benjamin Garré ao Vasco foi cercada de otimismo. Sua versatilidade chamou a atenção da diretoria, que o viu como uma peça importante para o esquema tático proposto por Fernando Diniz. Capaz de atuar aberto pelas pontas ou centralizado como referência ofensiva, o argentino parecia ser a solução para suprir carências no ataque. No entanto, os números até aqui são pouco animadores. Em 20 jogos disputados, ele ainda não marcou nenhum gol e participou de apenas 9 dos 21 jogos do Campeonato Brasileiro. Esses dados refletem a dificuldade do jogador em se firmar como titular e demonstram que sua adaptação ao estilo de jogo brasileiro ainda está longe do ideal. Internamente, a comissão técnica enxerga o recondicionamento físico como uma etapa essencial para que Garré possa recuperar seu espaço. Desde que deixou de ser relacionado para jogos oficiais, o atacante tem realizado trabalhos específicos de recuperação física e técnica. O objetivo é prepará-lo para retornar em condições ideais, evitando novas lesões ou desempenhos abaixo do esperado. A diretoria também mantém a confiança no jogador, entendendo que sua juventude e potencial podem render frutos no médio e longo prazo. Para muitos dentro do clube, o segundo semestre pode ser uma oportunidade de redenção para Garré, especialmente em competições como a Copa do Brasil, onde o Vasco ainda está vivo na disputa. No entanto, a concorrência no setor ofensivo é um dos principais obstáculos enfrentados pelo argentino. Com jogadores como Nuno Moreira, Rayen e Andrés Gomes vivendo bons momentos, a disputa por uma vaga no time titular ficou ainda mais acirrada. Além disso, a versatilidade de Garré, que inicialmente era vista como um diferencial, acabou sendo limitada por sua falta de regularidade. Em um elenco que busca resultados imediatos, torna-se difícil garantir minutos de jogo para um atleta que ainda não mostrou consistência. Para especialistas, a situação de Garré reflete os desafios enfrentados por jogadores estrangeiros no futebol brasileiro. Ele chegou com status de grande contratação, mas o futebol aqui exige rápida adaptação. Sem ritmo de jogo e confiança, fica difícil mostrar seu verdadeiro potencial, afirmou um analista esportivo em comentário recente. Além disso, a pressão por resultados imediatos pesa sobre atletas como Garré, que precisam justificar altos valores de investimento em um curto período de tempo. Internamente, a torcida vascaína reagiu de forma dividida à situação do argentino. Muitos torcedores destacaram nas redes sociais a necessidade de paciência. Ele ainda é jovem e tem qualidade. Precisamos dar tempo para ele se adaptar, comentou um adepto. Outros torcedores, no entanto, foram mais críticos. Já faz tempo que ele está aqui e não mostrou nada. Não podemos continuar gastando dinheiro com jogadores que não rendem, opinou outro. Além disso, a ausência prolongada de Garré abre espaço para debates sobre o planejamento do Vasco no mercado da bola. A diretoria precisa avaliar se o investimento feito no argentino será compensado no futuro ou se outras alternativas devem ser buscadas para fortalecer o ataque. Para muitos dentro do clube, o momento atual é decisivo para definir o papel do jogador no elenco. Se ele conseguir recuperar sua melhor forma e conquistar espaço no time, poderá ser uma peça valiosa para as próximas temporadas. Caso contrário, o Vasco pode buscar saídas para minimizar prejuízos financeiros. Por fim, a situação de Benjamin Garré simboliza os desafios enfrentados pelo Vasco em sua reconstrução. Agora, o desafio está em encontrar soluções para reintegrá-lo ao elenco ou reavaliar sua permanência no clube, enquanto o gigante da colina segue em busca de reforços que possam ajudar a alcançar seus objetivos na temporada. E aí, torcedor vascaíno, o que você achou de todas essas notícias? Sobre a classificação contra o Botafogo. Qual foi o momento mais emocionante do jogo para você? Foi o gol de Nuno Moreira, a defesa de Léo Jardim ou a conversão decisiva de Robert Renan nos pênaltis? Você acredita que o Vasco tem chances reais de conquistar a Copa do Brasil este ano? Léo Jardim e sua atuação nos pênaltis. O que você achou da frieza e liderança de Léo Jardim na disputa de pênaltis?
Ele é um dos maiores goleiros da história recente do Vasco? Você confiaria nele em outra final ou decisão por pênaltis? Robert Renan e sua redenção. Como você se sentiu ao ver Robert Renan superar o trauma do passado e converter seu pênalti? Acha que ele pode ser uma peça importante no elenco vascaíno daqui para frente? Benjamin Garré e sua situação no Vasco. Você acredita que Benjamin Garré ainda pode render no Vasco ou o clube deveria buscar alternativas no mercado? Qual seria o papel ideal para ele no time de Fernando Diniz? Gostou das discussões? Então participe! Deixe seu comentário respondendo a essas perguntas ou compartilhando sua opinião sobre o momento do Vasco. Sua visão é essencial para continuarmos debatendo e apoiando o Gigante da Colina. Não esqueça de dar o like se você curtiu o conteúdo e se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades sobre o Vasco. Aqui é espaço para torcer, vibrar e lutar juntos pelo retorno do clube ao topo. Até a próxima!